Ana Paula Valadão expõe bastidor pelo qual seu pai deixou a presidência da Igreja Batista da Lagoinha de uma forma um tanto quanto inesperada. Domingo era 3 horas da manhã, nós estávamos conversando. Ele falou nada comigo. Naquela época, circulou nas redes sociais que o pastor Márcio Valadão estava com Alzheimer e por isso não poderia ficar mais à frente da presidência da Lagoinha. Agora, com essa polêmica envolvendo a família Valadão, esse assunto voltou à tona novamente. E tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Há pouco mais de um ano, o pastor Márcio Valadão, através de um culto, acabou dizendo que não presidia mais a Igreja Batista da Lagoinha. Eu só quero expressar a minha gratidão a Deus pela bondade dele para comigo durante esses 50 anos aqui na Lagoinha. Mas a partir de hoje, eu não serei mais o pastor aqui. Muitas especulações vieram à tona e uma delas era que o pastor Márcio Valadão estava sofrendo de Alzheimer. Por esse motivo, logo após a entrega da faixa, o pastor André Valadão veio também através do mesmo culto e explicou o real motivo pelo qual o pastor Márcio Valadão estava deixando a presidência da Lagoinha. Confira. Glória a Deus que o nosso Elias está vivo. Quem pode dar glória a Deus que o nosso Elias está aqui? Eu tenho notícia para você. O nosso Elias vai trocar de telefone celular. E você que tinha o WhatsApp dele, você não terá. Quem está pegando aqui comigo? Pare de procurar o Elias. Pare de procurar o Elias. Você precisa acessar o novo de Deus na sua vida. Flavinho sabe o que vai acontecer? Não vai. Eu sei o que vai acontecer? Eu não sei. Mas nós acessamos a dispensação da promessa. Deus não falou tudo para Abraão, mas ele falou o suficiente que Abraão precisava. Deus não está falando tudo para nós, mas o mesmo Pai da promessa, nós vivemos essa mesma bênção. Ele não vai falar tudo para nós, mas ele vai falar aquilo que a gente precisa para prosseguir. O Flavinho é uma bênção, mas o Flavinho não é o pastor Márcio. Não busque no Flavinho o pastor Márcio, porque o Flavinho é o Flavinho. Flaviano. O pastor André não é o pastor Márcio. Não busque no André o pastor Márcio. Nenhum dos colegas regionais são pastor Márcio. Cada um carrega uma individualidade que o pastor Márcio gerou em nós. Eliseu permitiu. E eu falo com muito amor para você. Eu e o pastor Flavinho, nós pastores, permitimos você querer passar 3 dias da sua vida procurando Elias. Mas eu tenho uma palavra para você. Você não vai encontrar. Porque quando Deus vira uma chave, Ele vira a chave. Quando Deus muda uma estação, Ele muda uma estação. Esses 3 dias pode demorar 1 hora. Esses 3 dias pode ter virado a chave agora para você. Alguns 3 dias pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas seja rápido. Porque o que Deus vai fazer nos próximos dias aqui na igreja, na nossa vida, na nossa geração, eu preciso acessar essa realidade. Pastor Márcio não virou essa chave no ministério pastoral e apostólico dele na igreja. Isso precisa ser uma palavra para a igreja e para o Brasil. Não foi por causa da saúde dele. Ele não tomou essa decisão por causa de uma orientação médica. O médico dele está aqui. Não foi. Anteontem eu andei com meu pai 6 quilômetros na Lagoa da Pampulha. E ele falando sem parar. Eu não lembro. Pergunta para quem está ao teu lado a última vez que ele andou 6 quilômetros sem parar e falando ao mesmo tempo. Pergunta. Como que alguém pode não estar com saúde e fazer isso? E andando, e tirando foto. Então, filho.
Ele não para de sonhar. Pastor Márcio é uma máquina. Pastor Márcio é uma máquina. Ele está bem. Ele está indo, ele está fluindo. Lá. Né, pastora Renata? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que está pensando, a gente cria muitas histórias e temos todo o direito, isso faz parte da humanidade, você criar especulações, e nós respeitamos isso, mas tome a palavra desse altar com uma palavra direta e esclarecedora e que você a defenda para quem te pergunte. Pastor Márcio obedeceu a voz de Deus. Obedeceu a voz de Deus. Aqui, vamos tomar café da manhã, estamos tomando café, chegou de terno e gravata, falou, eu vou abrir o culto. Eu falei, tá aqui, se deixar ele vem aqui e prega, ministra, ele flui, ele está debaixo de uma obediência, debaixo de uma clareza. Ele falou, eu estava aqui, num domingo, ministrando, e o Espírito Santo falou comigo. Eu olhei para o Flavinho e Deus falou, é agora, é ou não é, pastor Márcio? Amém? E ele falou, sim, eu não me apego, é agora, Senhor, toma a tua igreja, Deus abençoe, fui. Ele não fez isso por causa de saúde, ele fez isso por causa de obediência. Em nome de Jesus, obedeça o que Deus está fazendo nesses dias. Obedeça o que Deus está fazendo nesses dias, porque Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar sabedoria. Como o pastor Márcio falou, Ele vai prolongar os seus dias. Essa é a verdade do que está acontecendo. De repente que vem desde 2015, de repente na matriz, onde essa nuvem vive-se desde 2019, de repente que nosso pastor Márcio vive por causa de obediência ao Senhor. Ele tem as situações da saúde dele. Quem tem alguma situação na sua saúde? Deixa eu ver você, levanta a mão. Eu, particularmente, tenho menos da metade dos meus 2 rins. Eu tenho menos da metade dos meus 2 rins. Eu tomo um remédio para o resto da minha vida, 2 vezes por dia eu tenho que tomar. Uma doença autoimune muito forte. Preciso me medicar, preciso dosar o nível de proteína que eu como. Senão em meses eu posso ir para hemodiálise. É muito agressiva aquilo que a medicina chama de doença que eu carrego nos meus rins. Eu me medico, porque na minha vida eu creio na cura de Deus nos meus rins. Ele é Deus de milagre nos meus rins. Então quando o pastor Márcio fala, gente, tem hora que eu lembro, tem hora que eu não lembro, cada um tem a sua situação. Mas isso não diminui a paixão pelo Senhor, o cumprir do ministério, ao viver a obra de Deus. Quem está pegando essa palavra em nome de Jesus? Isso precisa estar claro no nosso coração, precisa estar claro. Porque nós que estamos convivendo com o pastor Márcio todos os dias com ele, foi debaixo claramente de uma ordem de Deus. Se não assim fosse, ele permaneceria continuando o que estava fazendo até o seu último fôlego de vida. Quem também veio expor alguma parte dos bastidores desse acontecimento foi Ana Paula Valadão, que em entrevista a um podcast com Ismael Sobrinho, que é um psiquiatra cristão. Ana Paula Valadão então expôs tudo. Confira. Imaginando assim, como que ela também, assim, como mãe, mulher, deu conta de administrar isso assim dentro da vida dela. Lógico, ela com certeza teve as crises dela, etc e tal, isso é impossível. Olha, ela deu conta muito bem, ficou diabética aos 25. Teve várias crises de depressão e até surtou uma vez, que ela já contou isso na pregação. Então ela deu muita conta mesmo. Mas apesar desses trancos e barrancos emocionais e físicos, porque ela carregou muitos pesos, né? A mamãe é maravilhosa. Ela é esse esteio mesmo, esse apoio, né? Essa coluna, né? Mulher de oração. Gustavo fala que a mamãe é a pessoa mais sensata da nossa família. Ele é fã dela mesmo, sabe? E ela, assim, também, realmente, muito simples, nunca foi, né, de ostentação. E direta, né? E a Renata é direta, a pastora Renata, ela é direta, entendeu? É, verdadeira, direta. E eu acho que uma das coisas mais lindas da minha mãe é o bom humor. Ela passa mal rindo até, porque ela faz da vida uma piada, no sentido leve da coisa, sabe? Então ela não é uma mulher, ela conseguiu lidar muito
com essas coisas que poderiam ter feito ela uma velha amarga. E minha mãe tá ficando mais doce a cada dia. E... igual você falou, né? Que você lida com diabetes, ela teve depressões ao longo da vida, né? E você com certeza via esses episódios, né? Depressivos. Mas ao mesmo tempo, até para quem tá assistindo a gente, né? Porque a gente pensa assim, nossa, mas a esposa do pastor Márcio, né? Teve depressão, e você falou que ela quase surtou, né? A gente não imagina assim a rotina, o dia a dia. A gente não imagina que um ministério frutífero igual o do seu pai, né? Tinha ali uma pessoa que também às vezes tinha o seu sofrimento, tinha a sua dor, né? Com certeza seu pai também, né? Mas eu falo principalmente a sua mãe, né? Papai, ele já, não sei se é o ser masculino, mas o papai em si sempre foi muito estável, né? Emocionalmente. Foi muito bom isso, porque se os dois ficassem assim, muito oscilantes, né? Ia ser difícil. Mas a mamãe já aguentou muita coisa. E, por exemplo, né? Eu acho que algumas coisas que uma esposa de pastor vai entender o que eu vou falar aqui, né? Eu não acredito que você vai dar outra chance para esse traidor na sua vida. Então, assim, papai é muito misericordioso, né? E mamãe quase que esgoelar algumas pessoas que já passaram na nossa vida. Falar no seu pai, assim, como é que vocês lidaram, como você particularmente lidou, assim, com essa coisa do afastamento dele, porque, assim, o pastor Márcio pegou todo mundo ali de supetão, né? Assim, eu acho que ele não deve ter nem falado nem com você que ele ia passar a transição e passar o boné, né? No meu pai, ele é muito decidido e muito de repente. Então, a vida toda, assim, se a gente queria, por exemplo, fazer uma viagem, pai, vamos fazer uma viagem, aí a gente ia falando aos poucos para ele ir internalizando aquela ideia, né? Ia ficar calado e tal. De repente, Ismael, ele falava assim, pode arrumar as malas que amanhã nós estamos indo. Então, papai sempre foi muito assim, ele não era muito de planejar as coisas com antecedência, ao mesmo tempo que ele sempre foi um homem muito ousado, né, e que dava muito certo as iniciativas dele, parece que Deus tinha um acordo com ele. Sim. Vou te abençoar, pronto. O pastor Márcio era assim, você chegava lá tinha aquela casa pastoral lá atrás, você agendava o horário e falava assim, pastor Márcio, eu tenho uma ideia de um ministério. E ele simplesmente virava para você e falava, vai, faz, entendeu? Assim. Excelente. Só não pode pecar, filho, né? Essa frase. Que recurso que você precisa e tal. Gente, mas que coisa, né? E eu lembro que às vezes eu ficava atendendo, às vezes estava na época de residência lá embaixo, achava aquele engraçado, falava, subia um, descia um, subia um, descia um. E eu falava, caramba, como é que ele consegue gerenciar essa igreja, acompanhar esses ministérios, e ao mesmo tempo ele dava linha, assim, porque isso é uma coisa bacana do teu pai, né? Teu pai nunca foi um cara de centralizar, assim, no sentido de ter vaidade com ministérios. A Lagoinha tem muito isso, né, assim, de deixar a galera crescer. De deixar o negócio fluir, assim. Sim. Tanto que passou tanta gente naquela Lagoinha e hoje é bênção num monte de lugar, né? E o pastor Márcio nunca foi nesse lance, assim, a igreja do pastor Márcio, né? Uma placa. Assim. Né? Isso realmente nunca vi no meu pai, na liderança do meu pai, na minha vida inteira. Outra coisa que eu posso dizer desse jubileu do papai, né? É que olhando para trás, apesar dele ter dado um repente, assim, rompante, que é a palavra. Uhum. E naquele domingo de manhã ter decidido, que eu conversei com ele naquela madrugada, sábado, domingo, era 3 horas da manhã, nós estávamos conversando. Ele falou nada comigo. Eu tenho até um pouco assim, meu Deus, será que eu influenciei esse rompante dele? Porque ele não queria, né, sair de férias, ele sempre saía, mas era sempre com esforço, né, de tirar ele, que ele gostava muito demais de trabalhar. A gente brincava, né, que eu pensei que ele estava casado com a igreja, porque é aquele prazer na igreja, né. Então, eu lembro que eu ia voltar para casa, né, na madrugada de sábado a domingo. Então, antes de eu ir embora, eu conversei muito com ele ao longo da semana todinha que eu passei em BH. Pai, vamos passar o Natal com a gente? Vamos passar o Natal todo mundo junto? Olha que delícia. E ele, ai filha, mas Natal é um culto que o papai não pode deixar de estar. Ano Novo é um culto que o papai não pode deixar de estar. E aí eu ia soltando as pílulas, né, igual eu te falei, preparando o campo. Pai, a igreja tá tão bem. Olha o Flavinho aí, tão uma jovem maravilhosa. Não, pai, olha, hoje em dia, né, não é mais no Mineirinho,
o culto de passagem de ano não é mais aquele tamanho que era antes. Entrega para eles, pai, vai entregando aos poucos e tal, e aquela palavrinha assim aos poucos. Na madrugada, né, eu conversando com ele antes de ir embora, ele sempre muito gentil, levando as malas até lá no carro para mim, sempre muito carinhoso, sendo pai, né. Aí eu conversando, pai, então, ó, ora aí, pai, que eu vou esperar o senhor pro Natal pra gente passear, que não sei o que e tal. Entrei no avião, 6h pouca da manhã. Quando dá umas 4 da tarde que eu aterrizo e ligo o celular, gente, recebi aqueles vídeos que viralizaram. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu fiz parte disso? Mas foi um rompante dele, né? E aí o que nos consola, na verdade, é olhar para trás, né? Isso foi, acho que foi dezembro, né? Novembro, dezembro. Do outro ano. Em julho, a gente fez aquela festona para comemorar os 50 anos de ministério dele. Fizeram o documentário, a Lagoinha fez o documentário dele, que chama-se O Como Termina Que Conta, que são 5 episódios muito bem feitos. E até chamou aquilo de jubileu do pastor Márcio, mas ainda não era o jubileu no sentido de aposentadoria pastoral. Sim. Era uma comemoração de 50 anos, que é o jubileu bíblico. Então, quando eu olho para trás, sabe, a minha família toda reunida ali, eu lembro que eu tinha um ímpeto tão grande que eu tinha que estar nessa festa em julho, e é um sacrifício financeiro, né, sim, levar nós 4 lá para o Brasil, e eu sei que assim, durante uns 6 meses eu ficava martelando, Gustavo, nós temos que ir, Gustavo, nós temos que estar lá, eu tenho que estar lá, os meninos têm que estar lá e tal, sabe, a gente fazendo aquela força mesmo como família para estar, porque Deus já sabia que a gente ia olhar para trás e aquilo teria sido um momento mesmo de despedir. Eu desconfiava, achei que ele tinha soltado um pouquinho antes para vocês, assim. Eu vi essa história, também fui pego de surpresa assim na internet, eu falei, não, o pastor Márcio, por mais que ele possa ter chegado ali, alguém, você deve ter conversado, então nem com vocês ele falou assim que... Não, porque ele sempre falava assim, transição para mim do pastoreio, da presidência da igreja, só pós-morte. Ele sempre falou isso. Ele falou assim, depois pós-morte. Então, assim, ninguém esperava mesmo. Mas, olha, como Deus é bom, né? Aí ele veio e ficou 3 meses conosco. Ele nunca tirou férias de tanto tempo. E depois ele foi já lá para o Rio, já ficou mais de 1 mês com Mariana. E vai aprendendo, né? Foi para Portugal agora, né? Minha mãe sempre sonhou visitar Paris. Aí nós fomos Portugal, França. Aí ela tá tão bem, Ismael. Ela tá tão bem que ela já tá sonhando para a próxima viagem. E já começou a fazer a fisioterapia, porque eu falei para ela, mãe, esse novo lugar que a senhora quer ir, minha mãe quer ir agora, ela quer ir para Veneza. Olha que chique. Eu falei, mãe, olha, já olhamos, já pesquisamos, lá não tem acessibilidade. Paris, o legal é que tudo adaptado para cadeirante, ela não podia andar a grandes distâncias. Falei, então, mãe, para Veneza a senhora vai ter que preparar um condicionamento físico. Você vê que bonitinho ela começando a fazer fisioterapia já com o sonho da próxima viagem. Então, assim, a gente está vivendo um tempo novo, sabe? Com o papai e mamãe. Eles estão muito mais bem ajustados, porque a dona Renata ganhou o sonho da vida dela, né? O marido... eu tô pastor mais quieto, né? Eu não sei se foi o sonho do pastor Márcio, mas o sonho dela com certeza se cumpriu, né? Entendeu? E eles estão mais bem ajustados do que nunca, sabe? Toda vez que eu vou lá, eu fico tão feliz. E se tem alguma coisa assim que a gente precisa ajustar, né? Eu tô muito lá, então eu tô sempre acompanhando. Então Deus é muito bom, essa velhice deles está sendo uma velhice muito boa. E para nossa surpresa, até a mamãe, né, com essas questões de saúde e tal, ela tá dando guinadas. E a gente está tendo aí uma expectativa de um bom futuro. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.